Bem, pessoal, estamos abordando agora mais um tema. Esse é um pouco mais longo, mas é algo muito interessante que todos ouvem falar dessa temática, desse vídeo. Se as contas forem rejeitadas, o prefeito fica inelegível. Isso se vê muito no dia a dia, falando, o prefeito ficou inelegível, as contas foram reprovadas pelo TCM, o prefeito está inelegível. Então, como funciona isso? O parecer do Tribunal de Contas ele é opinativo, ele não é definitivo. Quem define se as contas são rejeitadas ou não é o Poder Legislativo. No caso do município, a Câmara de Vereadores, que com um quórum de 2/3 ele pode mudar o parecer prévio do Tribunal de Contas, certo? Nesse sentido, após a Câmara fazer a modificação, rejeitando ou não as contas do Poder Executivo, ele deve informar através de decreto ao TCM. Por que ele deve informar o TCM? Porque o TCM é obrigado por lei a informar à Justiça Eleitoral todos os agentes públicos que tiveram as contas rejeitadas. Porém, não é simplesmente ter as contas rejeitadas para que o prefeito fique inelegível. É preciso também que ele cometa o ato doloso de improbidade administrativa, para que ele fique os 8 anos seguintes ao período da condenação inelegível. Então, o que seria um ato doloso de improbidade administrativa? Esse ato doloso de improbidade administrativa vai ser materializado pela Lei 8.429 de 92. Nessa lei, ele tem 3 artigos que são bem pontuais: o 9, o 10, o 10A e o 11. No 9, ele fala dos atos de improbidade que causam o enriquecimento ilícito, do 10, que causam prejuízo horário, e do 11, que atentam contra princípios da administração pública. Por que eu trago esses apontamentos? Porque nem todo o ato de improbidade administrativa ele é doloso. Então, os atos que importam enriquecimento ilícito, ele é sempre doloso. Os atos que causam prejuízo ao erário, ele pode ser doloso ou culposo. Já os atos que atentam contra os princípios, ele só pode ser doloso para ser considerado improbidade administrativa. Então, se as contas foram rejeitadas em função de que o Poder Executivo, a autoridade do Poder Executivo, ele não cumpriu, não se atentou a vários princípios ou ao princípio da administração pública e por isso a conta dele foi rejeitada, tudo bem, a conta dele vai estar rejeitada, mas isso não vai levar ele a ser inelegível, porque não houve um ato de improbidade administrativa doloso, de maneira dolosa, e sim culposa. E se é culposa e atenta contra os princípios da administração pública, ele não é considerado ato de improbidade administrativa. Além disso, é necessário que haja revisão pelo Poder Judiciário dessa decisão, porque só quem tem competência para julgar é a Justiça Comum, estadual ou federal, que vai julgar se aqueles atos apontados no parecer que foi modificado ou aceito lá por 2/3 do Legislativo, se aqueles itens realmente são itens dolosos, itens insanáveis dolosos de improbidade administrativa. Só o Poder Judiciário pode realizar esse tipo de análise. O Poder Judiciário da Justiça Comum. Já o Poder Judiciário Eleitoral, que é uma justiça especializada, a ele não compete esse tipo de julgamento. Ele só vai analisar se os itens que estão ali apontados como improbidade são realmente de atos dolosos de improbidade. Ele vai fazer essa verificação e aí vai tornar aquele candidato inelegível. Portanto, há 4 itens para que o prefeito ou algum prestador de contas ele fique inelegível. Então, não é só a questão da rejeição
pelo parecer opinativo do Tribunal de Contas. Primeiro, a decisão deve ter uma decisão judicial transitada e julgada ou proferida por órgão colegiado. O que é órgão colegiado? É um tribunal. Ou a decisão está transitada e julgada, ou seja, não cabe mais recurso, ou então houve uma decisão de algum tribunal. Isso independente se é primeira ou segunda instância, porque muitos processos iniciam, né, já no tribunal. Então, eles são originados já no tribunal. Então, o julgamento daquele tribunal que vai emitir um acórdão, esse acórdão já vai ser uma decisão proferida pelo órgão colegiado. Isso já é o suficiente. Essa decisão tem que ter expressamente reconhecida a prática de ato doloso de improbidade administrativa. Isso é muito importante. O ato deve ser doloso de improbidade. Então, essa decisão tem que estar expressa esse reconhecimento. Que a improbidade administrativa importe em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, de forma cumulativa. Ou seja, o agente público ele tem que lesar o patrimônio e, ao mesmo tempo, se locupletar com aqueles valores que ele desviou ou que deu causa ao enriquecimento ilícito da parte dele. E que haja condenação à suspensão dos direitos políticos pela justiça comum, necessitando, contudo, a aferição de tais características mediante ao reconhecimento do instituto da inelegibilidade pela justiça eleitoral. Então, a justiça comum suspende os direitos políticos, reconhece os atos de improbidade administrativa dolosa e a justiça eleitoral analisa e confirma esses itens considerados como ato de improbidade administrativa. Então, tudo gira em torno de existir ato de improbidade administrativa de maneira dolosa e a rejeição das contas serem proferidas de maneira definitiva pelo poder legislativo e também a justiça comum pontuar essas falhas insanáveis e dolosas e a justiça eleitoral confirmar. Então, dessa forma, com todo esse trâmite, é que se torna um prefeito, uma autoridade pública, um prestador de contas ilegível. Não é simplesmente o parecer opinativo do Tribunal de Contas. Até um próximo vídeo.